Vamos resolver a questão 17 da prova D da SPSEC de 2018. Considere o conjunto de números naturais que começa no 1, passa pelo 2, pelo 3 e vai até o 15. Formando grupos de 3 números distintos desse conjunto, o número de grupos em que a soma dos termos é ímpar é... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui é como somar 3 números de modo que eles resultem em um número ímpar. Então, a gente vai ter um primeiro número somado a um segundo, somado a um terceiro e resultando em um número ímpar. E para descobrir como fazer isso, a gente vai ter que considerar que a soma de 2 números pares resulta em um número par, que a soma de 2 números ímpares também resulta em um número par e que a soma de um número par e de um número ímpar resulta em um número ímpar. Caso isso não esteja muito claro para você, tente pensar que o número par é um número que pode ser representado como o dobro de um outro número e que o número ímpar é um número que pode ser representado como o dobro de um outro número mais 1. O número par, ao ser dividido por 2, não deixa resto. O número ímpar, ao ser dividido por 2, deixa o resto 1. E aí, quando a gente soma 2 pares, a gente tem, por exemplo, 2A mais 2B, resultando em 2 vezes A mais B, que continua sendo um número par. E quando a gente soma 2 números ímpares, a gente tem, por exemplo, 2A mais 1 mais 2B mais 1, que resulta em 2 vezes A mais B mais 1, que a gente tem 1 duas vezes. Então, esse também é um número par. Agora, quando a gente soma 2A mais 2B mais 1, um número par e um número ímpar, a gente tem como resultado 2A mais B mais 1, que é um número ímpar. O que prova pra gente que a única forma de chegar no número ímpar é somar um número par mais um número ímpar. Considerando isso, vamos analisar as possibilidades de formação de grupos de 3 números que se apresentam pra gente. Bom, pode ser que esses 3 números sejam pares, então a gente teria par mais par mais par. Pode ser que os 3 sejam ímpares. Pode ser que a gente tenha um número par e 2 números ímpares, e pode ser que a gente tenha um número ímpar e 2 números pares. No caso dos 3 números pares, a gente tem par com par dando par, com mais um par e par de novo. Então, essa possibilidade não serve para a gente. No caso dos 3 ímpares, a gente tem ímpar com ímpar, par, par com ímpar, ímpar. Então, essa é uma possibilidade que nos interessa. Depois nós temos par mais ímpar, ímpar com ímpar, par. Então, não adianta para a gente. E por último, a gente tem ímpar com par, ímpar de novo. Então, essa é uma possibilidade que também nos interessa. Com essa informação em mãos, agora a gente só precisa contar o número de grupos possíveis de se formar com 3 números ímpares e com 2 números pares e um ímpar. O conjunto que é apresentado para a gente no enunciado começa no número 1 e vai até o número 15. Se a gente considerar só os números que vão do 1 ao 14, ou seja, que começam no número ímpar e terminam no número par, a gente tem que metade deles são ímpares e a outra metade são pares. Portanto, 7 ímpares e 7 pares. Com a presença do número 15, que também é um número ímpar, o grupo de números ímpares ganha mais um elemento. Então, o total de ímpares passa a ser 8 e o total de pares continua sendo 7. Então, a gente tem total de números ímpares igual a 8 e total de números pares igual a 7. Eu preferi fazer esse raciocínio ao invés de elencar aqui o 1, o 3, o 5, o 7, ou então o 2, o 4, o 6, o 8, porque esse número poderia ser muito maior, né? Então eu prefiro passar um raciocínio mais geral. Bom, a primeira coisa que a gente está interessado em encontrar são os grupos formados por 3 números ímpares dentro dos 8 ímpares possíveis. E a ordem em que os elementos desse grupo se apresentam não interessa pra gente, porque tanto faz se a gente vai somar 1 mais 3 mais 9 ou 9 mais 3 mais 1. O resultado vai ser o mesmo. Quando a ordem não importa, a gente já pensa logo na combinação. Então, o que a gente quer calcular primeiro é a combinação de 8 elementos para 3 vagas, o que dá 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial,
Eu já vou abrir esse meu 3 aqui, então 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Corto 5 fatorial com 5 fatorial, corto 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, com 6 lá em cima, e encontro 56. O segundo conjunto de grupos que nos interessa é aquele formado por dois números pares e um ímpar. Então, a gente vai trabalhar com a combinação dos 7 pares em 2 vagas e dos 8 ímpares em uma vaga, tendo assim uma combinação de 7 em 2 vezes uma combinação de 8 em 1, o que vai dar 7 fatorial sobre 2 fatorial, 5 fatorial, vezes 8 fatorial, vezes 1 fatorial, 7 fatorial. Podemos cortar o 7 com o 7 fatorial. A gente fica então com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. E aí eu corto 5 fatorial com 5 fatorial, 2 com 8 sobra 4, 7 vezes 4, 28, vezes 6, igual a 168. Nos resta agora apenas somar esses números e encontrar o total de possibilidades. Então, 168 mais 56 igual a 224, que corresponde à alternativa C. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos e boas provas!